Boa tarde a todos. Já cumprimentei todo mundo, já beijei todo mundo, né? É tão bom estar aqui. Tão bom, essa casa aqui é o meu sustento, graças a Deus. Eu sou muito grata aos mentores, né? Que agora são mentores, mas foram amigos de muitos anos juntos, paizinho, mãezinho. Mas que Deus abençoe eles todos e a gente agradece eles terem feito parte da nossa vida atual. Bom, como primeiro instante, não estou vendo nenhuma das meninas que ficou lá, né, nem Terezinha, nem Marlene, nem veio. Nós vamos fazer uma prece. Elevemos o pensamento a Deus. A gente fala fechar os olhos. Quem conseguir não distrair com o olho aberto, fica com o olho aberto. Mas eu, às vezes, me distraio, então eu prefiro fechar os olhos. E rogar ao Senhor que nos abençoe nesta tarde. Que a gente possa compreender as lições que iremos estudar. A ajuda espiritual que nunca nos falta. E muitas vezes não percebemos na hora, só depois que passa. Então a gente agradece a Deus. A doutrina espírita nos esclarece tantas coisas. E a gente começa a compreender que Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo. E que cada um sofre as consequências das suas escolhas, tanto boas quanto más. Então que a gente possa sempre agir no bem, com um propósito firme de ter amor no coração, de pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos, como nos ensina o Evangelho do Senhor. E assim a gente ter felicidade, a gente conquista o amparo espiritual que tanto necessitamos nesta vida material, que é uma preparação na nossa luta constante de evolução moral. Obrigada, Senhor. Abençoe a todos aqueles que são assíduos nas nossas quartas-feiras, que nos assistem através da internet, ou que nos assistem depois porque ficam colocados no nosso site, no SEAC. Enfim, a todos vocês o nosso abraço, o nosso agradecimento, e possamos juntos elevarmos o pensamento sempre a Deus, agradecidos pelas oportunidades benditas que nos são colocadas no nosso caminho. Obrigada, Senhor, envolva-nos em paz, abençoe os nossos amigos que estamos dirigindo, os benfeitores, e que possamos de todo o coração compreendermos as lições que iremos estudar nesta tarde. A paz do Senhor com todos nós, que assim seja. Do livro do Divaldo, esse livro eu ganhei em 2000, paizinho, O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. A gente ficou sabendo que ela gravava, eu conversava com ele, gravava, e depois ela editou esse livro. Essa irmã, essa companheira que está no plano espiritual hoje, mas foi uma grande colaboradora, estudiosa do Espiritismo, e nos auxiliou muito com suas experiências. Mas ela foi um dia lá no Divaldo, e o Divaldo contou uma história que está no item 16, na página 154 do livro O Semeador de Estrelas, A Moça de Catanduva. Ele disse que ele costumava viajar para Catanduva e de trem, há muitos anos atrás, né? Ele viajava de trem, de Catanduva até São Paulo, e de São Paulo que ele ia para Bahia, né? Então eles tinham 7 horas de viagem, mais ou menos. Eles tinham uns conhecidos, que ele estava o nome aqui, que o levaram na estação do trem, para pegar o trem, viajava a noite inteira. Então ele falou que na hora que deu o primeiro apito, para todo mundo, né, colocar-se aos lugares no trem, ele disse que entrou
E logo após ele entrou uma moça, de uns 18, 19 anos, que ele tinha visto conversando com a mãe, se despedindo, a mãe chorando, a moça também, os familiares estavam todos lá, e ela estava se dirigindo a São Paulo. Então ele pegou e ficou assim, né? Preocupado, ele falou, eu sentei do lado da plataforma do trem para eu poder me despedir dos meus amigos, né? E ela sentou do outro lado dos bancos. Ele disse que viu que ela estava, né? O que chamou a atenção naquele instante é que a mãe dela, ao se despedir dela, assim, ela estava sentada no trem, a mãe jogou uma força de amor que saiu pela vidência do Divaldo. Ele viu, do coração da mãe saiu uma nuvem, ele disse que uma nuvem cilíndrica, uns 50 centímetros, de um branco leitoso, assim, que veio essa nuvem e envolveu todinha a filha dela, que estava no trem. Por isso que chamou a atenção dele, essa vibração da mãe, né? Ele disse que ela logo se ajeitou lá para dar uma descansada, e a estrada era longa, e o trem se pôs em movimento. Ele disse que quando chegou em Araraquara, o trem parou, e aí um bom vivan entrou pela porta do trem, olhou para todo mundo, ele vestido de branco, tudo, típico daqueles cavalheiros que têm segundas intenções. Aí disse que ele olhou assim, fixou o olhar na menina, a menina era bonitinha, simples, mas muito bonitinha. Aí ele não teve dúvidas, arrumou a roupa e sentou do lado dela. E ela, né, estava meio adormecida, sei lá. Ele disse que o rapaz não causou muito boa impressão, porque ele disse que ele parecia alguém aliciando pessoas, mulheres, né? Aí então ele pegou e disse que olhou para lá, distraiu um pouco, depois quando olhou para lá de novo, viu que ele estava passando o braço, né? E não em torno dela, mas em volta da cadeira, do banco onde ela estava sentada. Ele não gostou daquilo. Ele falou, ixi, esse daí tem cara de aliciar, de quem vai aliciar, a moça desprevenida, bobona, e mora no interior, não fala bobona, né? Mas, assim, muito inocente, né? Das coisas. Aí ele disse que começou a rezar, fez oração, pediu socorro a Jesus. Diz que ele começou a fazer oração constante e ficar de olho na menina. Bom, ele disse que quando parou, o trem deu uma outra parada, ele desceu, comprou umas frutas, voltou para o trem, deu uma fruta para ela, assim, ela aceitou, e ele apavorado lá no Divaldo. O menino ele sai com a família para trabalhar naturalmente, ele fez o cálculo em São Paulo. Bom, aí diz que de repente, o trem quando estava andando, entrou um espírito de uma veneranda vestida sevilhana. Diz que com aqueles, sabe quando aquelas espanholas vão dançar com as castanholas, elas têm aquele um pente assim alto e com não é um lenço, né? É um negócio de voal, assim, aquelas coisas escuras, né? Mas que era lindíssimo o vestido dela, comprido assim. Aí ela passou, ele olhou de volta e falou assim, suas preces foram ouvidas. Ela se dirigiu até o casal e começou a dar passe na moça. E ele em pensamento, não é na moça, é no rapaz, é ele que está aí atrapalhando ela. Ela disse que olhou para ele assim, deu um sorriso e continuou dando passe na moça. E ele falou, mas que diabo é isso que está acontecendo aí, né? Estava assim meio... De repente ela acabou e foi embora. E os dois estavam conversando, disse que de repente a moça teve um negócio assim, e vomitou em cima do rapaz.
E todo, sujou até no branco dele inteirinho, cuidou tudo. E ele disse: ai, o que você fez? Levantou, ficou bravo com ela, virou as costas e foi se limpar, né? Aí o Divaldo disse que aproveitou para ele não voltar lá e pegar o lugar que ele estava, pegou, saiu do lugar onde ele estava, sentou do lado dela e falou: você está bem? Ele falou assim: eu nunca tive enjoo, não sei o que me deu. Quer dizer, o Divaldo sabia, né? Mas não sei o que me deu. E aí depois o Divaldo conversou, falou para ela, ele falou: o que você está viajando? Foi aí que ela falou que ia para São Paulo, que ela ia ser dona de companhia numa família. E agora, mas ele era tão bonzinho, esse rapaz, puxa vida, ele falou que tinha uma tia, que tinha uma casa e uma pensão, e que ela arrumava lugares para as moças e tal, o emprego era bom, tinha muito. Ele virou e falou assim: filha, esse moço é iniciador de moças bonitas, assim, inexperientes, né, para as loucuras do sexo. Ela levou um susto: o senhor acha? Falou assim: você vai só. Ela falou: mas o que eu vou fazer agora? Falou: você vai para o lugar que você tinha que ir, vai ser dama de companhia. E não faça mais, né, não tenda mais nenhuma conversa com quem você não conheça. Bom, eu sei que no final das contas, a moça, quando acabou a viagem, eles desceram do trem e ele viu o rapaz todo sujo de marrom, a roupa dele, e eles lá bravos, andando, né, depressa para o lugar que ele ia, não sei que lugar que ele ia. Bom, o negócio é o seguinte: de volta, não soube mais desse caso, mas foi muito interessante a gente olhar. Você veja só, a primeira coisa que chama a atenção é justamente a vibração da mãe para a filha. E aí, eu vou ler para vocês um pedacinho de um livro que ela tirou, que se chama Evolução em Dois Mundos, da série do André Luiz, sobre a mediunidade. Ele diz assim, o André Luiz, está no capítulo 13 do Evolução em Dois Mundos. Diz assim: no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inesgotável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração. A gente o que faz para viver? Não tem que respirar. Você não vê. Você não está vendo, mas você está respirando oxigênio, está inspirando oxigênio e eliminando o cascador. Essa é uma proteção nossa. Você faz automaticamente, certo? Agora, no plano espiritual, a gente não se alimenta de oxigênio. É esse fluido aqui que ele está falando aqui, fluido vivo e multiforme, que tem no plano espiritual, em todo o cosmos, e a gente absorve através, né, que a gente nem sabe, mas é através de todo o nosso corpo espiritual. A nossa mente, o espírito eterno que somos, absorve desse fluido sem perceber. A gente vai perceber do lado de lá. Quer dizer, o encarnado também faz a mesma coisa, mas ele não percebe. Agora, quando você desencarna, você percebe. E ele diz aqui mais pra frente assim, ó, que esse fluido a criatura assimila, é a força emanente do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a sua própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Então é uma coisa que você, vamos dizer assim, você assimila, você faz. Mais para frente ele fala assim, ó, esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos
com que não você tinha sonhado. Olha só. E mais ainda ele diz assim: a partícula de pensamento, como o corpúsculo fluídico, tanto quanto um átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos. Olha só o nosso pensamento, como é que fica. Conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que integram. Então, veja bem, o que é isso? O meu pensamento, o eu pensamento, que eu sou o que eu penso, tá? É uma partícula viva. Da onde? Que eu absorvi desse cosmos, dessa matéria, desse fluido universal, transformado por quem? Quem que transforma? Nós mesmos. Nós mesmos transformamos esse pensamento. Ele sai da gente, é nosso, tá? É diferente do da Ana, é diferente da Conceição. Por quê? Porque eu tenho uma experiência e eu assimilo de acordo com o meu grau de evolução, do jeito que eu tenho de moralidade em mim. E mais pra frente diz assim, ó: e assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, que o átomo é a partícula menor da matéria, certo? Quer dizer, já cortaram, já conseguiram separar. Não é mais o átomo, mas vamos dizer assim, que nessa época, quando foi construído aqui esse livro, o átomo é. Então, assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura. Eu vou sair daqui que está batendo ar no meu olho aqui do sol. Posso sair? Pode fechar e encostar um pouquinho. Aí ele diz assim: diante da inteligência que mobiliza para o bem ou para o mal, olha só, o meu pensamento, essa partícula do meu pensamento, eu é que vou mobilizar se ela é para o bem ou se é para o mal. Então ele diz assim: diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa, porque é viva, e quando o pensamento forma uma fotografia no plano espiritual, tá? É só lá que a gente vai ver isso daí. Agora a gente está aprendendo e tal, mas é lá que a gente vai ver, que nós vimos lá no começo, que é só quando a gente desencarna que a gente vai tomar conhecimento dessa partícula que nós somos, tá? Então, a partícula viva e poderosa na composição em que ela se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma, natureza, para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador. O que é isso, acumulação? Eu penso agora, eu penso amanhã, eu penso depois, eu faço todo o pensamento. Se eu faço as coisas pelo bem, ela acumula para mim as energias, vamos dizer, ativas, boas, em torno de mim, na minha casa, meus auxiliares, minha família, meu tudo. Mas se eu estou no mal, aquilo também acumula, tá? E então eu não saio da irritação, eu não saio da briga, eu não saio estou sempre constantemente brigando, constantemente nervoso, constantemente agindo de uma forma ruim, vamos dizer assim. E ele diz assim, ó: acumulação em fluido gravitante, ou então libertador, e esses fluidos pode ser ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica, configura, nomeável à falta de terminologia equivalente, o raio de emoção, o raio do desejo. Tá? Então, o que é? O Senhor falou: vigiai e orai. Em segundo lugar, desse fluido, que foi a primeira análise que ela fez, da mãe jogando
força de amor para a filha, tá tudo bem. Também, em segundo lugar, nos fala o poder da oração. O Espírito falou, suas preces foram ouvidas. A gente acha assim, se eu vou rezar para alguém, mas se a pessoa não está vibrando, ela não vai assimilar. Mas tem um ditado que diz assim, tanto vai, né, tanto bate a água, a pedra, e ela se desintegra. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, em realidade, é a tal história, não é? Você faz a sua parte, faz um dia, aquilo vai dar um resultado positivo. É só a gente fazer com vontade a nossa parte. Então, o poder da oração, gente, estude o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, 28, e fala sobre a oração, a transmissão do pensamento, como se processa. Então, é assim, ó, Jesus falava no vigiai e orai, e é justamente isso. Não é vigiar quem está aqui do teu lado, não. Vigiar o nosso pensamento, o que eu estou pensando, é coisa boa, é coisa ruim, isso é bom para mim. Tem que elaborar coisas boas. Se eu pensar em coisa ruim, eu falo, pelo amor de Deus, ó, vamos mudar o pensamento, fazer uma oração, vamos mudar o pensamento. Se eu estiver pensando em coisa ruim. Então tem mais coisas ainda que ela colocaria aqui, mas ela fala que outra coisa é assim, muitas vezes você acha que o espírito está fazendo coisa errada como ele achou que estava dando passe na pessoa errada, mas depois a consequência a gente viu que estava bem certo, que era isso mesmo que tinha que acontecer, porque se por um acaso desse mal-estar no rapaz, ele ia embora, melhoraria, daí a pouco ele ia voltar, mas assim ele não voltava mais. Então veja como que a espiritualidade age. Eu convido vocês a lembrarem de algum momento difícil na vida, e que graças a Deus passou, porque tudo passa, tanto passa as coisas boas quanto as coisas ruins. Convido vocês a fazerem uma análise daquilo. A gente vai ver que foi carregado no colo e a gente não percebeu. Só se percebe depois. Não é? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu comigo? Né? Mas se você orar, se você tiver fé, se você acreditar em Deus, se você trabalhar o pensamento para que ele possa estar sempre um pensamento bom, né, ativo, fazer oração para os outros, a coisa melhor do mundo é fazer oração para os outros. Bom nos ora por nós, não é? Porque tudo na vida é assim, é dando que se recebe, é lei divina, é lei também evangelho, dando que se recebe. Ninguém pode receber de graça as coisas. O merecimento da moça, por exemplo, ela teve um merecimento, a mãe da moça teve um merecimento. A gente tem que criar em nós esse merecimento, conquistar amigos espirituais, conquistar amigos da vida material, mas principalmente toda vez que você faz uma coisa boa para alguém, o anjo da guarda dele sabe, você angariou um amigo espiritual. E você nem sabe que você conquistou esse amigo, mas a melhor coisa do mundo é ter amigos. Meu pai, quando 15 dias antes dele falecer, ele faleceu de uma pneumonia, tinha 75 anos. E ele falou para mim, estava internado no hospital, num dos momentos de lucidez dele, ele falou para mim, filha, o maior tesouro na nossa vida é conquistar amigos. E é mesmo. Às vezes, o teu amigo, ele faz por você mais do que a família. Então, que a gente possa, de todo o coração, trabalhar no nosso pensamento, no nosso coração, sabendo que tudo na vida é como o que eu estou fazendo? É o resultado das minhas escolhas, né? Das nossas escolhas. Se eu fiz o bem, eu vou colher frutos bons.
porque a árvore se conhece pelo fruto. Palavras de Jesus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. A gente vem aqui à casa espírita, ninguém vai xingar um outro, ninguém vem brigar, a gente vem só ouvir coisas edificantes. A energia que existe na casa, eu aconselho quem está em casa, preso desde a pandemia, com medo de sair, venha à casa espírita. Você que é espírita, que está assistindo, venha, é um convite nosso. É diferente, fala assim, estou na minha casa, é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Quando a minha filha foi embora, eu fiquei perturbada, eu não conseguia, assim, concatenar minhas ideias. Eu pegava um livro para ler, não assimilava. Estava completamente perturbada. Falei, tem que voltar para casa espírita. Estava uns dias que ela ficou mais adoentada, estava acompanhando no hospital. Então, eu me afastei um pouquinho das nossas reuniões. Nós não paramos muito. Só paramos acho que um mês, mais ou menos, quando foi nessa época. Aí, na primeira terça-feira, estava tudo proibido, estava tudo fechado. Eu telefonei para a Zeca, essa amigona nossa, a Zequinha, e falei, Zeca, eu estou precisando da casa. Eu posso voltar? Aí ela falou assim, terça-feira vocês ficam naquela salinha fechada? Mas eu vim e fiquei boa. Tomei um passe e fiquei boa. Saí tudo. Então aquela angústia, aquele mal-estar que eu tinha, saiu tudo. Por quê? Porque o ambiente, eu fazia oração na minha casa, mas o ambiente da casa espírita é diferente. A casa espírita, ela está impregnada de forças positivas, de cura. Quando a gente entra na casa espírita, os espíritos já estão nos colocando os refúgios salutares. Cada um que penetra ali a casa já está recebendo o amparo da espiritualidade sem saber. Sem saber. Mas quando a gente estuda a doutrina, a gente sabe disso. Estuda. Leia os livros por curiosidade, os livros, a série do Nosso Lar, os 15 livros de André Luiz, começando lá desde o Nosso Lar. Leia. Não entendi isso aqui, volta. Teve uma vez que eu peguei o Evangelho, a minha Bíblia, né, na casa, peguei uma frase, não entendi. Eu li a segunda vez, li a terceira. Depois da 10ª que eu fui, parece que deu um clarão na minha mente, que eu fui, a gente não pode desistir. Assim, eu convido o pessoal, vamos estudar doutrina? O que vocês estão estudando? Eu já li, você já leu, mas não estudou. É diferente ler uma vez e diferente de estudar. Eu estou aqui estudando, herdei esse estudo do sábado do Zé Antônio, né? Então, ele abriu o estudo lá na casinha do pão, lá no Núcleo Gonçalves agora, e falou para mim, Silene, você vai assumir esse estudo porque eu vou abrir na casinha do pão. Foi no final de ano. Assumi. Quem é que ganhou com isso? Não fui eu? Foi. Meu marido naquela época, meus filhos tinham os amigos dele, tudo na faculdade. O meu marido tinha turma que jogava futebol, eu ia ficar em casa sem fazer nada. Eu vinha, adorava estudar com o Zé Antônio. Adorava pegar um mortal e o que ele escreveu. De uma frase do Evangelho, ele escrevia 2 notas no jornal. A Ana está fazendo o favor de colocar os ensinamentos dele. Ele tinha um dom de ensinar, médio, mas tinha um dom de ensinar. Zé, eu tenho 10 anos, mas você estou aqui. Vontade de voltar. Mas tudo bem, né? Eu dou a minha opinião, mas o outro dá dele, o outro dá dele. Então, converge. Eu falo, puxa vida, eu não tinha pensado desse jeito. E está certo também. E a gente aprende assim, ouvindo opiniões. Eu já tinha, acho que uns
60 e tantos anos, 10 anos atrás, 12, o Divaldo veio fazer uma palestra lá em Maringá. E eu fui convidada pelo... Oi, meu Deus, está fugindo o nome dele. Bom, eu fui convidada por 2 amigos aqui da Casa Espírita, que nós estávamos juntos, nos estudos à noite, nos Evangelhos à noite, e eles me convidaram para ir com eles. Eu teria saído um pouquinho mais cedo, mas nós saímos uma hora. Eles falou, chegamos lá, o cinema estava lotado. E geralmente cinema tem uma quedinha assim, né? E o meu joelhinho também, que me incomoda assim. Gente, eu fiquei mais de 1h30 ouvindo o Divaldo em pé. Não tive fome, não tive dor, não tive cansaço, não tive nada. Nunca esqueci, ele mostrou os 4 pontos cardeais do Evangelho. Procurem essa palestra no YouTube. É uma beleza. Falou de Jesus nas andanças lá pela Galileia, sobre os ensinamentos dos 4 pontos cardeais. A Silene já falou demais hoje, viu? Um beijo, um abraço para todo mundo, um desejo de muita luz e vamos estudar, gente, vamos estudar. Nós estudamos a Gênesis, estamos no capítulo 14 dos Fluidos, todos os sábados às 2:45, aqui na nossa salinha de passes, né? Até 3:45. Depois a gente começa do passe. Obrigada pela presença. Hoje já vi que veio mais gente do que a semana passada, porque a gente tinha uma assistência assim, antes da pandemia, de uns 40, 50 pessoas que vinham, né? Agora estava assim, 10, 12, 15. Hoje eu não estou vendo que tem mais. E eu agradeço imensamente a presença de vocês. Viu? Um abraço fraterno, muita luz.